Glória a Deus. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, dando a todos uma semana de graça, de paz, de bênçãos, em nome de Jesus, de provisão. Amém? Gostaria de mais uma vez buscar a presença do Senhor, deixar uma palavra para que você possa não simplesmente começar a semana bem ou ouvir algo do tipo, mas para que você possa receber um pouco da parte de Deus e não ser simplesmente um ouvinte, mas um praticante, alguém que tem sempre uma boa palavra na ponta da língua, no coração, para engrandecer ao nome do Senhor. Amém? Gostaria de louvar ao Senhor, gostaria que você louvasse comigo, que você já preparasse a tua Bíblia. Amém? Para que a gente possa buscar a presença do Senhor um pouco juntos. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Se o sol se pôr e a
canção e o meu louvor. Aleluia, glória a Deus. A palavra aleluia significa que toda honra, toda glória pertence a Deus. A Ele sim pertence toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Só Ele é digno de louvor, só Ele é digno de ser louvado. E é por isso que nós louvamos, porque Ele é Senhor. Amém? A palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo 42, a partir do versículo 10, está escrito assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Bem, essa palavra, a história de Jó, vamos dizer assim, eu creio que ela é muito bem conhecida. Existem até citações não cristãs que falam a respeito de Jó, porque é uma história de superação, uma história assim de luta, de desafios, mas mais importante do que isso, uma história de cuidado, uma história onde nós vemos que o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A palavra do Senhor nos diz que havia um homem na terra, um homem lá da terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, um homem íntegro, reto. E a palavra do Senhor diz que ele era abençoado de todas as formas que nós podemos imaginar. Tinha filhos maravilhosos, tinha uma boa vida, tinha riqueza, tinha servos, terras, gado, tinha tudo que se podemos dizer nos dias de hoje é necessário, é preciso para se ter uma boa vida, segundo os dias de hoje. Porém, a palavra do Senhor nos diz que em um certo dia os filhos do Senhor vieram se apresentar perante ele. E junto deles veio também Satanás. E o Senhor virou a Satanás e perguntou: de onde vens? Ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor perguntou para ele: observaste o meu servo Jó? Pois não há na terra homem semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás, porém, respondeu ao Senhor o seguinte: verdadeiramente, Jó teme a Deus debalde, à toa, porque ele tem tudo que quer, ele tem tudo que precisa. Porém, tira o que ele tem e verás se ele não blasfema contra ti. A palavra diz que o Senhor permitiu que o diabo fizesse isso. E ele desceu e ele tocou em tudo quanto Jó tinha. E um certo dia, estando em sua casa, um de seus servos bateu na porta, e quando ele atendeu, ele virou: Senhor, fogo caiu do céu e destruiu tudo. Enquanto esse ainda estava falando, outro veio: Senhor, os nossos inimigos, eles vieram e mataram seus homens, eles levaram suas mulheres como escravas e mataram seus animais. Estando este ainda falando, o outro veio e disse: Senhor, um vento forte veio e derrubou a casa onde estavam todos os seus 10 filhos. Não sobrou ninguém, só eu vim para te dar as boas novas. A Bíblia diz que num único instante a vida de Jó mudou, ela mudou do alto para o baixo. O mesmo homem que no mesmo momento ele tinha tudo, ele passou a ter nada. E a Bíblia diz que naquele momento Jó, ele rasgou as suas vestes, ele lançou o seu rosto em terra e abençoou o nome do Senhor, dizendo: tudo que eu tinha foi o Senhor que me deu. O Senhor deu e Ele mesmo tirou. Bendito seja
o nome do Senhor. E a palavra diz que mesmo sofrendo tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. Passado algum tempo, os filhos de Deus foram se apresentar perante ele. E mais uma vez estava Satanás no meio deles. O Senhor virou e disse: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E mesmo tocando em tudo quanto ele tem, ele não blasfemou contra mim. Satanás virou e falou assim: verdadeiramente à toa. Toca nele e verás se ele não blasfema. A Bíblia diz que o Senhor virou e disse: pode tirar tudo que ele tem, pode tocar, somente a vida dele você não tirará. Satanás desceu e fez dessa forma. Aquele homem sadio, aquele homem bem-sucedido, de uma hora para outra ele se viu atacado de lepra. A saúde dele foi pro ralo e ele não tinha mais nada. A Bíblia diz que num determinado dia estava ele sentado num tubo de lixo, coçando as suas feridas com um pedaço de telha. E a sua mulher virou e disse: ainda abençoas o teu Deus, Jó? Mesmo ele tirando tudo que você tinha, você ainda não amaldiçoou? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó virou para ela e disse: como uma louca falas tu, mulher. Aceitamos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal? Tudo quanto tínhamos foi o Senhor que deu. Ele deu e ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou contra o Senhor. E passou um tempo, a Bíblia diz que as pessoas aos poucos elas foram se afastando de Jó, até ele estar totalmente sozinho. Até porque bem sabemos que a lepra naquela época era uma doença altamente contagiosa. E a pessoa que era atacada de lepra, ela tinha que ser isolada. E a Bíblia diz que num determinado dia vieram 3 de seus amigos e se assentaram perante Jó, e por 2 dias nenhum deles ousou dizer nenhuma palavra. Ficaram ali parados só observando a vida de Jó. Até que depois eles decidiram conversar entre si e eles meio que entraram num consenso de que tudo quanto Jó estava vivendo era consequência do pecado dele. E ali eles apontaram a Jó dizendo: se arrepende do seu pecado. Se arrepende do que você fez e aí então de repente o Senhor vai ter misericórdia de ti. A Bíblia diz que nisso Jó amaldiçoou até mesmo o dia de seu nascimento, mas em tudo ele não pecou contra o Senhor. Até que num determinado momento o Senhor veio sobre aqueles amigos de Jó e colocaram sobre eles tumores malignos, cânceres, e disseram a eles o seguinte: vocês vão até Jó, ele orará por vós, e quando Jó orar por vocês, vocês serão curados. A Bíblia diz que eles foram até Jó. E chegando até Jó, até mesmo arrependidos de tudo quanto eles falaram, de tudo quanto eles fizeram, Jó orou por eles. E enquanto Jó orava pelos seus amigos, chegamos nesse texto maravilhoso que nós lemos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos. A Bíblia diz que Jó ele recebeu da parte de Deus o dobro de tudo quanto antes ele possuía. Várias e várias riquezas, casas, a família retornou e até mesmo os filhos não retornaram, mas ele teve outros. E a Bíblia diz que os filhos dele ficaram muito conhecidos, as mulheres por suas belezas e os homens por suas riquezas, pois todos eles viveram e tiveram a herança de tudo quanto Jó possuía. A Bíblia diz que Jó ele morreu velho e farto de dias, e ele viu até a 4ª geração a partir dele. O interessante que eu gosto de ressaltar nesse capítulo 42 é o versículo 5, que ele diz o seguinte: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Vamos lá. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mesmo ele tendo todas essas qualidades, o inimigo resolveu se levantar contra ele. De repente, não no intuito de derrubar a Jó ou qualquer coisa do tipo, mas em mais umas das suas tentativas mostrar para Deus que a criação de Deus, os filhos de Deus, eles são falhos. Que o Senhor errou ao criar a humanidade.
Porque na verdade o inimigo mesmo de Satanás é o Senhor, não somos nós. Porque nós não temos forças para ir de frente a ele, nós não temos como combater o inimigo. Mas nós temos o Senhor. É Ele que nos livra, é Ele que nos salva, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos mostra que em todo tempo Ele cuida de nós. E a Bíblia diz que foi necessário que Satanás fosse até Deus para pedir permissão para que ele tocasse em Jó. E o Senhor concedeu a permissão. Eu acho interessante que o Senhor ele não nos dá provações que nós não podemos suportar. E se Ele permitiu que Jó viveu tudo aquilo, é porque Ele tinha convicção de como seria o desenrolar dessa história, ou até mesmo o final dessa história. Muitas vezes nós nos precipitamos por causa de algumas coisas que nós vivemos, algumas situações a qual somos acometidos, e nos esquecemos que o Senhor é Deus e Ele tem o controle de tudo em tuas mãos. E a Bíblia diz que é Ele quem em todo tempo molda as coisas para que o nome dEle seja glorificado. É Ele quem faz com que a cada dia nós possamos glorificar e exaltar o nome dEle. E a Bíblia diz que o próprio Deus deu testemunho de quem era Jó. O próprio Deus disse: observaste, Satanás, o meu servo Jó? Pois não há na terra homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, semelhante a ele. Eu te faço uma pergunta, o seguinte: qual o testemunho que Deus tem para dar ao seu respeito hoje? Se o inimigo fosse até Deus para atacar a tua vida, o que o Senhor tem para falar ao seu respeito? Será que o Senhor ele pode dizer as mesmas coisas que ele disse a respeito de Jó? Mas não é isso que eu quero trazer. A Bíblia diz que ele foi, tocou em Jó, tirou tudo quanto Jó tinha, e mesmo assim, mesmo passando lutas, provações, situações extremamente piores, aquilo que nós vivemos nos dias de hoje, em nada Jó pecou contra Deus. Muitas vezes, por uma palavra que recebemos, nós xingamos a Deus, esquecemos de quem Ele é. Muitas vezes, por causa de uma situação, nós duvidamos do poder do nosso Deus. Muitas vezes, por causa do tamanho do nosso problema ou da luta a qual somos acometidos, nós esquecemos quem é o Deus que nos chamou. Mas a questão é: o que é melhor? Louvar e engrandecer ao nome do Senhor ou olhar para a situação? A Bíblia diz que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andava por cima das águas. Enquanto o olhar dele estava penetrante, estava fixo em Cristo, ele andava sobre as águas, aquelas que antes eles estavam temendo, ele andava por elas como se fosse um tapete, como se fosse um caminho. Mas batendo o vento forte no seu rosto, ele temeu, e quando o vento bateu, ele olhou para o vento, ele começou a afundar. Aonde você tem direcionado o seu olhar? Aonde você tem depositado a sua fé? Você tem acreditado verdadeiramente que o Senhor ele é o teu Deus e que Ele pode suprir tudo? Eu estou te apresentando uma situação onde o próprio Deus permitiu que Jó vivesse tudo quanto ele viveu. Mas em tudo isso, o nome do Senhor foi glorificado e Jó recebeu em dobro tudo quanto antes ele possuía. Pensa comigo. A Bíblia diz que, não satisfeito, o inimigo foi novamente perante Deus pedir permissão mais uma vez. Não é diferente comigo, não é diferente com você. O inimigo em todo tempo, ele tenta contra aqueles que servem a Deus. Ele tenta contra aqueles que têm experiência com Deus. Não contra aqueles que dizem, porque ele não mexe com quem é dele, ele mexe com aqueles que pertencem a Deus. Porque ele quer desfazer o sonho, ele quer desfazer a vontade, ele quer fazer com que o Senhor se arrependa. Ele não tem poder para isso. Mais uma vez ele se levantou e foi. Na minha, na sua vida não é diferente. O inimigo, em cada dia, em todo tempo, ele vai fazer com que a gente possa blasfemar, a gente possa murmurar, a gente possa ir contra tudo aquilo quanto nós acreditamos, quanto cremos. Mas a minha fé, ela tem que estar, ela tem que ser inabalável. Independente da luta, independente da tribulação, eu preciso acreditar que o Senhor está à frente da minha vida em todo tempo. É como a palavra do Senhor mesmo diz no próprio livro de Jó. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, e no devido tempo ele se levantará ao meu favor. O Senhor está esperando o devido tempo, o momento certo de se levantar em favor da minha, em favor da tua vida. Ele não está olhando para a luta, ele não está olhando para a tribulação, ele não está preocupado com o tamanho da nossa dificuldade, ele está preocupado em o que tem saído do nosso coração, da nossa boca em relação a ele.
pois no momento em que a minha atitude de fé, ela for superior à dúvida, à incerteza, ao medo, o Senhor, ele se manifesta e mostra que ele tem cuidado de tudo. Só que o Senhor, ele não vai agir no nosso tempo, o Senhor vai agir no tempo dele. O Senhor, ele pode sim se manifestar a hora que ele quiser, mas ele sabe qual o melhor momento para se manifestar e fazer com que o nome dele seja glorificado. A nós cabe simplesmente perseverar e acreditar que ele está à frente de tudo. A Bíblia diz que mesmo passando por tudo isso, Jó não pecou. E o que resultou isso? O Senhor, ele abençoou a Jó em tudo, em todo o tempo. Assim como o desejo do Senhor é abençoar a minha, a tua história em todo o tempo. Eu ressaltei o versículo 5 do capítulo 42, que Jó, ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Eu acho interessante porque muitas vezes nós esperamos que o Senhor se manifeste, que Ele mostre que Ele é Deus, que Ele venha do nada e simplesmente apareça como um ser de luz, vamos dizer assim, e mostre que Ele tem se manifestado, que Ele é Deus e faça alguma coisa nas nossas vidas. Interessante que as nossas atitudes hoje, elas são semelhantes ao do povo judeu. Quando Jesus, ele veio, eles não acreditaram que aquele era o Cristo, porque eles imaginavam o céu se abrindo, Jesus descendo numa carruagem, num cavalo branco e acabando, matando, aniquilando todos os inimigos, e não foi assim que aconteceu. O Senhor, ele não se manifesta da forma que a gente acha melhor. O Senhor, ele não se manifesta no nosso entendimento, na nossa sabedoria ou no nosso tempo. Ele se manifesta da forma que ele sabe que é o melhor. Ele se manifesta no tempo a qual ele mesmo determina, porque ele é Deus e tem o controle de tudo. E como Jó disse, no devido tempo o Senhor se manifesta. Nós precisamos acreditar dessa forma. Não espere que as coisas aconteçam para que você louve ao Senhor. Não espere que o seu problema se solucione para que você glorifique ao Senhor, mas glorifique o Senhor antes. Porque enquanto eu glorifico a Deus, o Senhor, ele se manifesta. A Bíblia diz que o Senhor, ele mudou o cativeiro de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. Amigos estes que momentos antes o haviam acusado. Amigos esses que momentos antes deram várias e várias razões para que Jó de repente não olhasse na cara deles mais, o abandonasse como amigos, mas o Senhor os colocou em uma situação onde eles tiveram que retornar a Jó, e enquanto Jó orava por eles, o Senhor se manifestou. Imagina comigo o coração de Jó como estava ao ter que orar, vamos dizer assim, a orar por pessoas que não acreditavam na forma ou no Deus que ele servia. Não é assim que nós vivemos, não são situações como essa que somos acometidos a cada dia. É assim que acontece em todo o tempo. O Senhor, ele vai sim mudar o teu cativeiro. O Senhor, ele vai sim mudar a tua história. O Senhor, ele vai sim resolver o teu problema. Mas não é enquanto você está preocupado com o teu problema. Não é enquanto você está lutando, correndo atrás ou qualquer coisa do tipo. Mas é enquanto você estiver preocupado com a vontade de Deus, com os preceitos de Deus. Enquanto eu estiver preocupado em ajudar, preocupado em saber qual o problema do meu irmão e tentar uma forma de resolvê-lo, o Senhor, ele vai levantar alguém ou ele próprio se levantará para resolver o meu problema, para mudar a minha história, mudar a minha situação. Enquanto eu estiver preocupado em ajudar aquele que precisa, o Senhor vai estar preocupado em me ajudar. Enquanto eu estiver preocupado em levar o Evangelho a quem precisa ouvir, o Senhor, ele vai trazer ao meu coração a palavra correta para os meus momentos de angústia. E é assim que funciona. Mas enquanto eu estiver preocupado com os meus problemas, com aquilo que eu perdi, com aquilo que eu tenho vivido, nada vai mudar na minha história, porque o medo, a incerteza, as dúvidas tomarão tanto conta da nossa mente que nós não conseguiremos perceber as oportunidades do Senhor quando elas se aproximarem, quando elas chegarem na nossa história. É preciso entender que o Senhor, ele sim se manifesta e está conosco em todo o tempo, mas ele se manifesta não é enquanto eu estou preocupado comigo, mas enquanto eu estou preocupado com os outros. O Senhor, ele não deu o Senhor Jesus Cristo, ele não deu o seu único filho para que o nome dele fosse glorificado. Ele deu seu único filho para que ele morresse pela humanidade. Não foi por ele, foi por nós. Enquanto o Senhor Jesus estava preocupado com cada alma nessa terra, ele entregou a própria vida. Aí então o nome do Senhor foi glorificado. E é assim que tem que acontecer comigo, é assim que tem que acontecer com você. Enquanto eu estiver preocupado comigo, nada muda. Mas enquanto eu estiver preocupado com o próximo, as coisas elas vão sim acontecer.
Não espere que as coisas aconteçam para glorificar, mas glorifique em todo o tempo, pois a palavra diz que enquanto eu glorifico, exalto, louvo ao nome do Senhor, o Senhor ele recebe a oração, o louvor dos justos, e os anjos trabalham em favor do santo povo de Deus. Então, em nome de Jesus, guarde este exemplo maravilhoso que temos, que é a história de Jó. Um homem que tinha tudo, que da noite para o dia perdeu esse tudo, mas mesmo perdendo tudo, ele não abandonou a fé. Tem um louvor da Rose Nascimento que eu acho muito interessante, eu acho lindo, que fala: o ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. O inimigo não pode roubar, nem destruir o amor que o Senhor Jesus sente por ti. Não chores mais, levanta a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas, Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgue, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Guarda isso. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Louve ao Senhor em todo o tempo. Como diz Salmo 150, todo ser que respira, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, te dar uma semana abençoada. Que o Senhor possa direcionar todos os seus caminhos, abrir os seus olhos espirituais. Os teus ouvidos possam estar blindados, para que somente a voz do Espírito Santo venha penetrar na tua mente, no teu subconsciente, no teu coração, que a tua história possa ser mudada. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Que o Senhor possa resplandecer a glória dele sobre o teu rosto e te dar a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.